Aleluia, Pai. Obrigado, meu Deus. A palavra de Deus hoje nos diz, lá no livro de Salmo 71, no versículo 3, a palavra de Deus ela diz assim: Eu te peço, meu Deus, que o Senhor seja a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Hoje Deus está nos dizendo que Ele é uma rocha aonde nós podemos nos refugiar quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos passando por tribulações, quando nós estamos passando por alguma notícia ruim, por alguma situação ruim, ou mesmo até quando está tudo bem e a gente está querendo só descansar. Deus é essa rocha, é esse refúgio, aonde a gente pode correr para lá e lá a gente pode se assentar perto dele, chamar por ele, conversar com ele e ter a certeza de que ele vai nos dar um refrigério ali naquele lugar. Nós temos necessidade, quando nós estamos servindo a Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós temos necessidade de ter um lugar onde a gente possa descansar, onde a gente possa sentar em silêncio, meditar na palavra de Deus, conversar com Deus, saber o que Deus quer com a gente, saber o que Deus tem para nós, o que Ele quer que a gente faça. Muitas vezes a gente só corre para Deus para pedir. Muitas vezes a gente só vai para a presença de Deus quando nós estamos precisando de alguma coisa. Mas tem vezes que a gente precisa entrar na presença de Deus para escutar o que Ele quer que a gente faça. Ao invés da gente entrar na presença dele e ficar pedindo, olha, pai, eu estou passando por isso, olha aquele diagnóstico, aquela doença, olha o meu trabalho, a conta, o dinheiro que está faltando, a gente tem sempre coisas para pedir. Sempre. A gente sempre vai ter coisas para pedir para Deus. Nós sempre vamos sentir falta de coisas, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Um momento de dificuldade, um momento de incertezas, um momento onde a gente está passando por as coisas estão muito caras. Tudo que você vai comprar é um absurdo de caro. No mercado, comida, tudo. Então a gente sempre tem coisas para pedir para Deus. Mas nós precisamos também lembrar que nós precisamos entrar na presença de Deus para escutar aquilo que Deus quer de nós. O propósito que Deus tem para nós. Aquilo que Deus quer que a gente viva, a forma como Deus quer que a gente haja. Quando a gente tem decisões para tomar, a gente colocar diante de Deus, olha, Pai, eu tenho essa mudança de emprego para fazer, eu recebi essa proposta. O que o senhor acha? O senhor acha bom? O senhor acha ruim? Só que nós nos esquecemos que quando nós falamos, nós precisamos nos colocar quietos diante de Deus para ouvir. Muitas vezes, pegar a nossa Bíblia, sentar em algum lugar e falar: Deus, eu estou aqui só para te escutar, só para o Senhor me responder aquilo que eu já coloquei diante do Senhor. Eu preciso tomar essa decisão e eu preciso que o Senhor me
Me ajude. Eu preciso que o Senhor me responda. E aí você senta ali naquela rocha de refúgio, como diz o Salmo 71, e ali você descansa em Deus e espera que Deus fale com você. Nos momentos de tribulação, nos momentos que nós estamos passando por dificuldades, nos momentos em que nós estamos tendo algum atrito dentro de casa, no nosso casamento, às vezes entre os irmãos, você tem um lugar onde você pode se refugiar e falar: Deus, olha, eu preciso de paz, eu preciso de tranquilidade, eu preciso de receber do Senhor essa paz, essa alegria, essa felicidade, para poder continuar me movimentando, para poder continuar fazendo as coisas. E ali, nesse lugar de refúgio, é um lugar onde você recebe confiança de Deus. É um lugar onde você recebe a certeza de que Deus é um Pai maravilhoso que está cuidando de você. É um lugar onde você tem a certeza de que você pode confiar em Deus totalmente, porque Ele está no controle de todas as coisas. Aquele lugar é a sua rocha, é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é o lugar onde você se encontra com o Pai. E a gente, como diz o Salmo, a gente precisa pedir que Deus seja essa rocha para nós. Que Deus esteja nesse lugar, Deus prepare esse lugar para que a gente se encontre. E Ele seja para nós essa rocha de refúgio. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus é a nossa rocha. E nós devemos construir a nossa casa com base nessa rocha. Muitas pessoas constroem a casa em lugares que não têm firmeza, em lugares que não têm uma base fixa e fortalecida, e a sua casa muitas vezes desmorona. Mas quando nós temos Jesus como a nossa rocha, nós podemos construir sobre ele, porque ali não vai cair. Nós temos a confiança e a certeza de que tudo que a gente edificar sobre Jesus estará firme. Nós podemos confiar em Deus que tudo que nós fizermos ali naquele lugar, na rocha que é Deus para nós, na rocha que é Jesus para nós, estará firme, estará solidificado. Não vai desaparecer. No livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 7, a palavra de Deus, ela diz assim: o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempo de angústia. E ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom. Olha só que interessante o que Naum ele faz aqui no livro dele. Ele começa dizendo, engrandecendo, exaltando, louvando a Deus, dizendo: o Senhor é bom. Afirmando que o Senhor é bom. E aí ele fala que Deus é um refúgio para nós em tempos de angústia. Na doença, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso alicerce, aonde a gente se segura ali. E Ele protege a todos os que nele confiam. Será que nós temos verdadeiramente confiado em Deus? Será que nós temos verdadeiramente colocado a nossa fé em Deus? Será que a gente pode assim olhar para dentro de nós e sinceramente dizer que nós temos confiado em Deus?
colocado as nossas coisas em Deus, deixado Deus tomar conta das coisas, ou muitas vezes a gente murmura, reclama daquilo que nós estamos passando? Porque quando a gente reclama, quando a gente questiona, quando a gente duvida da ação de Deus, nós estamos atrapalhando a bênção do Senhor de chegar até nós. Nós estamos impedindo que a bênção do Senhor chegue até nós. Hoje eu estava ouvindo uma palavra e ela estava falando sobre o tempo que Daniel passou, desde o dia que ele começou a orar por um propósito, até quando ele verdadeiramente recebeu a resposta daquele propósito. Demorou 21 dias. A Bíblia nos diz que demorou 21 dias para a resposta de Deus chegar até Daniel. E quando a resposta chegou, o anjo de Deus que trouxe a resposta disse para Daniel o seguinte: Daniel, no primeiro dia que você começou a orar, Deus já respondeu. E mandou que eu viesse te trazer a resposta. Só que no meio do caminho, eu tive que lutar com o diabo, que não queria permitir que você recebesse essa bênção. E eu passei 20 dias lutando com o diabo, até conseguir me liberar e trazer a resposta para você. E é interessante que você vê que nesses 21 dias, Daniel, ele não reclamou. Ele não questionou. Ele não brigou com Deus. Poxa, Deus, está demorando demais. Não, ele foi para a rocha de refúgio. Ele se manteve no refúgio que é Deus e continuou orando e jejuando durante os 21 dias. Muitas vezes nós estamos orando por alguma coisa, por uma cura, para que as portas se abram, para que a gente possa receber uma resposta de Deus, e muitas vezes essa resposta está demorando. E o que nós devemos fazer? Nós devemos correr para o Salmo 71, versículo 3, entrar no refúgio, na rocha de refúgio, que é o nosso Deus, e continuar orando, continuar jejuando, continuar pagando o preço pela nossa bênção. Que o Espírito Santo hoje possa nos fazer lembrar, nos fazer entender como que confiar em Deus nos momentos de angústia, de ansiedade, de tribulação. Sabe, como que a gente pode confiar no Senhor, como que a gente pode ter o Senhor como uma rocha mesmo, verdadeira, aonde a gente tem certeza que nós estamos firmados e que aquilo que foi prometido vai se cumprir. Que a gente possa aprender que o Senhor é bom, que Ele conhece todos aqueles que se refugiam nele. Saber que Deus nos conhece, nos chama pelo nome, que Ele é a nossa rocha. Eu quero repetir isso várias vezes hoje. Deus é a nossa rocha, o nosso seguro, a nossa força, o nosso porto seguro. Que o Espírito Santo possa nos levar a ter essa certeza hoje. Que a gente possa correr para a rocha de refúgio que é o nosso Deus,
confiando nele, dizendo, como disse Naum, que o Senhor é bom, que ele é um refúgio em tempos de angústia e que ele protege os que nele confiam. Que o Espírito Santo possa aumentar nessa noite a sua confiança em Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa ter o Senhor como refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja, por onde quer que a gente vá, que o Espírito Santo brilhe na nossa vida e que a gente possa transbordar o Espírito Santo que já nos enche para a vida de todos aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse clamor. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos como família, te cultuando, rendendo graças a ti, rendendo louvores a ti, Pai. Eu te louvo, te bendigo e engrandeço o teu nome, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que os vídeos postados nesse canal são relevantes. São vídeos com bons conteúdos que edificam a vida e a fé das pessoas que escutam. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus cada vez mais até os confins da internet. Seja abençoado. Tenha uma semana abençoada. E que você seja uma bênção aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.